Um grande abraço para você que tá aqui na Goal. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2024, com a 18ª rodada rolando. Jogos na sexta-feira, no sábado, no domingo, 2 jogos na segunda-feira e mais um para fechar na terça-feira, rodada 18, a penúltima do primeiro turno. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, vamos botar uma meta de 150 likes para esse vídeo de maneira bem modesta, vamos nessa. Na sexta-feira, Ituano e Vila Nova empataram por 0-0, Ituano 5 jogos sem vencer, segue bem afundado lá na vice-lanterna, dentro da zona do rebaixamento, e o Vila Nova realmente não tem uma boa campanha fora de casa. Isso está impedindo o Tigre de chegar mais perto ali do Santos, né? Caso melhorasse essa pontuação como visitante, poderia até estar na luta pelo título, ou mais próximo ainda do Santos, né? Na luta pelo título até tá ainda, né? No Campos Maia, o Mirassol venceu o Operário por 1-0. A gente falou, destacamos aqui a campanha do Vila Nova como visitante, que não é uma boa campanha, mas como mandante ele vai muito bem. Assim como o Mirassol, que venceu o Operário por 1-0, Vila Nova e Mirassol têm as duas melhores campanhas como mandantes, tanto o Vila quanto o Mirassol, os dois com 23 pontos, as únicas equipes que pontuaram tanto assim em casa, fizeram só 6 pontos como visitantes, né? Então são dois muito bons como mandantes e não tão bons como visitantes, e como o Mirassol jogou em casa, ele venceu nessa rodada, subindo um pouco mais, atingindo a vice-liderança. O Curitiba, no Couto Pereira, bateu a Chapecoense pelo placar de 1-0, o Coxa quebrou uma sequência aí de 6 jogos sem vencer, vem de 3 derrotas seguidas inclusive, e agora respira um pouquinho, se afasta da zona do rebaixamento e volta a querer pensar lá em cima em G4. Nesse momento tá 6 pontos atrás do quarto colocado, vai precisar remar tudo de volta. Na Arena de Pernambuco, o Sport fez 3-1 para cima da Ponte Preta, o Sport mais próximo do G4. Bom destacar, o Sport tem 2 jogos a menos, aliás, em pontos perdidos, o Sport é a melhor campanha do campeonato, né? Ele poderia, de fato, ele pode brigar já com o Santos lá em cima, e a Ponte Preta nunca conseguiu ganhar de ninguém fora de casa ainda, e exatamente por isso acaba ficando um pouco distante aí do sonho de G4. No domingo, o Guarani venceu o Brusque por 1-0, um jejum de 13 jogos sem vencer na Série B foi quebrado pelo Bugre, 2 meses e meio sem ganhar na segunda divisão, consegue vencer a equipe do Brusque, que estava 8 jogos sem vencer, né? Muitos empates, é verdade, mas tinha uma invencibilidade aí sendo defendida. No Independência, também no domingo, o América e Ceará empataram por 2-2 num grande jogo no fim do domingo, um jogo bem laical. O América chegou a virar, o Ceará foi buscar o empate, jogo de duas equipes que realmente lutam pelo acesso, e o rendimento delas indica bem isso. Aliás, o América, 4 empates seguidos, é bom começar a voltar a vencer, senão corre risco. Aliás, o América está em risco ainda nessa rodada. Em caso de vitória do Novo Horizontino, ele vai sair do G4. No estádio Rei Pelé, CRB e Santos se enfrentaram e empataram por 1-1. O Santos parou a sua sequência, né, de vitórias em sequência, mas segue agora, são 8 jogos sem derrota, e nesses 8 jogos com 5 vitórias e 3 empates, Santos líder absoluto da Série B. E para fechar a rodada, segunda-feira, Paysandu e Novo Horizontino. Novo Horizontino, em caso de vitória, estará no G4. Na Serrinha, 9 horas, Goiás e Amazonas, esses 2 jogos na segunda-feira, e na terça-feira tem Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto a partir das 9 horas da noite. Avaí precisando muito da vitória para voltar a encostar no G4, o Avaí que já foi líder do campeonato, e o Botafogo precisando dos pontos também para sair da zona do rebaixamento, segue afundado no grupo das 4 piores equipes, precisa muito dessa vitória. Jogo duro, fora de casa, e bom destacar também, o Avaí tá 7 jogos sem vencer, exatamente por isso despencou da liderança para meio da tabela, né? Nesse momento tá em 10º lugar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação, então? Vamos nessa, 18ª rodada, reta final do primeiro turno. A gente tem a liderança do Santos com 33 pontos, vai aí 4 pontos de frente para cima do vice-líder Mirassol, também do Vila e do América, e são 5 pontos de vantagem para o Sport. Ele tinha 6 na rodada anterior, agora 5, acabou empatando. Mesmo assim, não dá para considerar um mau resultado, o Santos já também administrando sua vantagem. Segundo lugar, o Mirassol, novo vice-líder do campeonato, 29 pontos, tem mais saldo do que o Vila Nova, 4-1. Aliás, Vila e Mirassol, vice-líder e terceiro colocados, respectivamente, né? Mirassol em segundo, Vila em terceiro, são os times com melhor campanha dentro de casa, fizeram 23 dos 29 pontos que tem, né? Ou seja, só fizeram 6 pontos como visitante, é uma campanha muito forte jogando em casa, mas fora de casa eles ainda pontuam um pouco. Caso melhorem isso,
eles vão provavelmente garantir um acesso na medida que eles têm um aproveitamento em casa tão poderoso, tão forte. Quarto colocado, o América, tem 29 pontos também, mas tem uma vitória a menos do que Mirassol e Vila Nova, e o América está em risco para essa segunda-feira. Em caso de vitória do Novo Horizontino, o Coelho vai sair da Série B depois de tanto... Vai sair da Série B não, vai sair do G4 da Série B depois de tantas rodadas entre os primeiros colocados. Quinto lugar, o Sport, tem 28 pontos, mas sempre o destaque do Leão. São 2 jogos a menos, jogos contra o Operário e contra o CRB foram adiados das suas rodadas originais e ainda não foram remarcados e vão ser disputados, e quando esses jogos acontecerem, aí o Sport vai empatar com todo mundo em número de jogos. Ele tem 2 jogos a menos, e o destaque é que em pontos perdidos o Sport tem a melhor campanha da Série B. Repare que ele tem 2 jogos a menos, portanto 6 pontos a disputar. Caso ele ganhe esses 6 pontos, ele teria 34 nesse momento. É a melhor campanha em pontos perdidos da Série B. Então é o Sport vivo na luta pelo G4 e também de título. Sexto lugar, o Novo Horizontino, 27 pontos, joga na segunda-feira, em caso de vitória vai a 30 e vai à vice-liderança do campeonato. Novo Horizontino, que se vencer o seu jogo, que é duro, contra o Paysandu na Curuzu, ele vai emplacar a terceira rodada seguida dentro do G4. Sétimo lugar, o Ceará, tem 26. Oitavo, Operário, 26. Todos esses times aí no bolo da disputa pelo acesso. É uma Série B muito equilibrada. Eu lembro que alguns anos atrás falavam de Série B mais disputada, a melhor Série B de todos os tempos, porque tinham muitos times grandes, né? Grêmio, Cruzeiro e Vasco na época, e o Bahia também. Mas essa tá bacana de se acompanhar, tá bacana de se assistir, porque a competição tá muito forte entre vários times. A gente tem Ceará no bolo, Operário no bolo, Goiás, que joga ainda pela 18ª rodada, também no bolo com 25 pontos. 10º lugar, o CRB com 24 pontos, também tá no bolo e tem um jogo a menos, é o jogo com o Sport, ou seja, ele poderia ter até 27, tá super na parada. 11º lugar, o Avaí, tem 24 pontos, tem menos saldo aí que o Goiás, menos saldo que o CRB, perdão, 3-1, é o 11º e ainda joga na rodada na terça-feira na ressacada. 12º lugar, a Ponte Preta, tem 23 pontos. 13º, Curitiba, também tem 23, perde para a Ponte nos gols pró, né? A Ponte tem 22 gols, o Curitiba 16. 14º, Paysandu, 23 pontos, tem uma vitória a menos que Ponte e Coxa, mas ainda joga na rodada. Se vencer, vai ficar só a 3 pontos do G4. 15º, Amazonas, tem 21. 16º, a Chapecoense, 19. Zona de rebaixamento, 17º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com 18. 18º, Brusque, também tem 18, uma vitória a menos que a Pantera. 19º, Ituano, tem 13, 5 jogos sem vitória, 6 pontos atrás do 16º, 20º colocado, Guarani, finalmente ganhou, agora tem 11 pontos, segue ainda distante para sair da zona, 8 pontos atrás do 16º colocado, mas agora pelo menos se aproxima do Ituano. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Anselmo Ramon, do CRB, tem 9 gols. Na vice-artilharia, o volante do Goiás, Marcão Silva, 6 gols para ele. Também 6 para o De La Torre, centroavante do Mirassol. Henrique Almeida, do Vila Nova, 6 gols para ele. Para fechar a lista vai aparecer aí o Caio Dantas, do Guarani, também com 6. E o Fabrício Domingues, o uruguaio do Sport Recife, também 6 gols. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, na sua reta final e também reta final do primeiro turno. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Grande abraço, turma, valeu!